Genética, alguns conceitos. A genética é uma ciência que tenta entender como os genes funcionam. Então, estudam a natureza química do material hereditário. Em outras palavras, a genética tenta compreender como as informações são passadas ao longo das gerações. Sua usabilidade é inúmera. Já temos notícias de sua usabilidade na medicina e em outros campos. Não poderíamos deixar de falar de genética sem antes falar do DNA, ou ácido desoxirribonucleico, uma das mais importantes moléculas que permeiam a vida. Então, o DNA, em sua estrutura ímpar, é formado por regiões codificadas e não codificadas, isso se tratando dos eucariontes. As regiões codificadas são as regiões no qual conhecemos a função. Então, cada região possui uma sequência de nucleotídeos única que é responsável por uma função específica. Por exemplo, ela pode coordenar a cor da pele de um indivíduo. Então, se nós, por exemplo, tentarmos analisar esta região, nós vamos dizer que ela é uma sequência. E essas sequências nada mais são que nossos genes. Então, temos uma sequência e chamaremos de gene. Outras regiões de DNA também podem portar genes, até para mais de uma característica. Por exemplo, digamos que o gene de baixo é responsável pela cor dos olhos azuis desse indivíduo, enquanto o gene de cima é responsável pela cor do cabelo preto. Então, o gene nada mais é que uma parte, uma porção do DNA que contém a informação genética. O DNA nos eucariontes se enrola em proteínas especiais através de um processo de novelamento para formar a estrutura que nós chamamos de cromossomos. Os cromossomos podem ser basicamente de dois tipos, iguais ou diferentes. Quando iguais, chamamos de cromossomos homólogos, percebam, são exatamente iguais em sua morfologia. E tem como principal característica um dos cromossomos ter sido doado pelo pai e o outro ter sido doado pela mãe. Cromossomos que fogem a essa regra são chamados de não homólogos. Percebam, o cromossomo da esquerda em azul é ligeiramente diferente estruturalmente e morfologicamente do cromossomo da direita em rosa. Assim como no DNA, no cromossomo nós vamos ter lugares, ou melhor, locos, que são regiões onde se inserem as informações genéticas. E são essas regiões que são responsáveis pelas características que surgem nos indivíduos. O locus é o mesmo que lugar, mais precisamente o lugar onde fica o gene, assim como no DNA. Percebam que aqui nós temos, por exemplo, o lugar dos genes. E os genes estão na mesma reta e no mesmo braço, como podemos notar, no braço dos diferentes cromossomos. Bom, genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos são chamados de genes alelos, ou, em outras palavras, genes que ocupam o mesmo lugar em cromossomos iguais são chamados de genes alelos. Os genes são representados por letras maiúsculas, razão, bezão, cisão e assim por diante, ou letras minúsculas, azinho, bezinho, cezinho e mzinho. Utilizamos as letras maiúsculas para representar os genes dominantes e as minúsculas para representar os genes recessivos, como vocês podem notar. As letras que utilizamos para exemplificar ou representar o gene
são escolhidas de acordo com a característica. Por exemplo, para albinismo nós utilizamos a letra minúsculazinho, e utilizamos essa letra porque a albino começa com A. Normalmente é a inicial da característica. Por exemplo, Mendel utilizava A para as características das ervilhas amarelas e chegou a utilizar V para a característica das ervilhas verdes. Chegou a utilizar L para dizer que a ervilha era lisa. Enfim, agora vocês sabem que as letras não são escolhidas ao acaso. Elas são escolhidas de acordo com a característica que irá manifestar. É claro que qualquer uma das letras que vocês inserirem no momento de um cruzamento poderão ter, digamos assim, os mesmos resultados com relação à probabilidade. Mas vocês ficam sabendo agora o que isso significa. Além de dominante e recessivo, os genes alelos vão poder ser de dois tipos, homozigóticos ou heterozigóticos. Os genes alelos homozigóticos são representados por letras iguais, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Nzão, Nzão, para genes alelos dominantes, ou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Nzinho, Nzinho, para genes alelos homozigóticos recessivos. Os genes alelos heterozigóticos são representados por letras diferentes em sua inicial, variando entre maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Nzão, Nzinho. O Azão, por ser dominante, sempre vem na frente da letra minúscula. Então, maiúscula sempre na frente de letras minúsculas. É regra. Vamos colocar isso em prática. Bom, então vamos pegar um par de cromossomos homólogos e colocar aqui. É um pouco diferente daqueles outros cromossomos, porque esses não têm os braços e pernas chamados de cromátides irmãs, uma vez que eles perdem no momento da separação dos gametas. E aqui é como se fossem os gametas. Então temos esses cromossomos, vamos pôr aqui os seus locos, pronto. Temos aqui os locos de cromossomos homólogos. Esses locos vão determinar uma característica. Imagina uma característica qualquer. E por estarem exatamente no mesmo lugar, são responsáveis por essa característica. Então vamos pôr um gene azão aqui e um outro gene azão aqui. Pronto. Agora temos genes alelos homozigóticos. Nesse caso, os genes alelos serão considerados dominantes, porque são azão, azão, como explicado anteriormente. Agora vamos retirar este gene e inserir esse outro. Bom, agora nós temos genes alelos heterozigóticos, que são representados por uma letra com inicial maiúscula e outra minúscula, azão, azinho. Agora nós vamos retirar este aqui e vamos inserir este outro. Voltamos a ter genes alelos homozigóticos do tipo azinho. Dessa vez eles são recessivos, conforme falado anteriormente sobre as características de dominância e características recessivas. Bom, com isso finalizamos a aula de conceitos básicos.